Olá, eu sou Wilze Adorno, sou pastora de crianças do Atitude Kids, o Ministério Infantil da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui com vocês, recebi esse convite com muita alegria e eu vou compartilhar com vocês sobre algo que eu amo falar e algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. E a minha oração é para que o Senhor também fale no seu coração. Vamos orar? Antes de começar, eu quero te pedir, onde você está, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e peça para o Senhor falar com você e trazer uma palavra fresca do alto para o seu coração. Amém? Senhor, muito obrigada por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui, crescendo no ministério que o Senhor nos chamou. A minha oração é para que o Senhor me use para falar palavras que venham diretamente do Senhor. Que em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão aqui recebam a palavra do Senhor. Que não seja eu mesma falando, Deus, mas que seja o Senhor falando no coração de cada uma delas. Usa, Deus, usa a minha vida aqui, Paizinho, eu te peço para falar e para gerar transformação. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que o Senhor tem queimado muito forte no meu coração. Como nós temos falado sobre gerações, sobre o Deus que quer ser conhecido de geração em geração. Hoje eu quero falar para vocês sobre paixão para tocar gerações. Se nós queremos tocar gerações, nós precisamos ser pessoas apaixonadas. Isso é um fato, não é mesmo? E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo no Ministério Infantil? Quando alguém te pergunta o que você faz lá na igreja, será que você responde de uma forma bem assim, talvez desmotivada ou despretensiosa? Eu ajudo com as crianças, eu cuido das crianças. Será que é isso que você faz no Ministério Infantil? Olha, é fundamental que nós tenhamos convicção do que nós estamos fazendo no Ministério Infantil. Nós estamos ali para levar a voz de Deus para aquelas crianças. Nós estamos ali para ser instrumentos de Deus, para falar com aquelas crianças aquilo que Deus quer falar. E isso precisa estar queimando no nosso coração, isso precisa gerar muita paixão no nosso interior. Nós estamos ali levando a voz de Deus às crianças. Muitas vezes essas crianças, elas não se lembrarão da nossa face, elas não se lembrarão de nós, muitas vezes nem dos nossos nomes, mas elas se lembrarão do que Deus falou no coração delas através das nossas vidas. E é isso que é o mais importante. E é isso que tem que gerar no nosso coração motivação para nós continuarmos. Então, quando eu te pergunto o que você está fazendo no Ministério Infantil, a sua resposta, ela é cheia de paixão? A sua resposta mostra a sua paixão que vai tocar gerações? Sem paixão, de fato, nós não poderemos tocar as gerações. O nosso impacto não vai ser geracional. Se nós queremos gerar um impacto geracional que o Senhor nos chamou para gerar, nós precisamos ser apaixonados. E nós precisamos ser apaixonados por essa missão que nós temos. Precisamos ser apaixonados por pregar o evangelho aos pequeninos, pregar o evangelho, anunciar Cristo aos pequeninos. Precisamos ser apaixonados por alcançar crianças, tirando-as das trevas, mudando destinos delas. Isso deve realmente incendiar o nosso coração. Por que é tão importante a gente ser apaixonado? Por que nós não podemos ter um ministério mediano, talvez apático? Por que não dá para ter um ministério assim? Porque a paixão, ela gera em nós intensidade. Uma característica de alguém que é apaixonado é alguém que é intenso. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Quando você olha para você mesmo, você é intenso? Será que você faz com todo o seu coração? Alguém apaixonado é alguém que faz com intensidade, faz com todo o seu coração. E outra pergunta. Você é perseverante? Alguém que é apaixonado, ele vai ter perseverança. Aqui eu me lembro de quando o meu marido, hoje é meu marido, vamos fazer 11 anos de casados. E quando ele estava me conquistando, né, há 13 anos atrás, ele querendo me conquistar, me cortejando, e ele foi muito perseverante. Ele estava apaixonado por mim e eu não estava apaixonada por ele. Mas ele foi perseverante e ele insistiu comigo e me tentava de todas as formas, não, quero casar com você, e ele insistiu até que ele conseguiu me conquistar. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele era apaixonado. Por isso ele foi perseverante. Eu duvido muito de que se não houvesse paixão no coração dele, ele seria tão perseverante assim até conseguir casar comigo. Mas sabe por quê? Ele foi perseverante porque havia ali paixão. Da mesma forma no ministério com crianças.
Nós só seremos perseverantes, só continuaremos se nós tivermos paixão no nosso coração. Sabe, eu vejo muitos líderes parando às vezes no meio do caminho, mas é porque muitas vezes falta paixão. E aqui, eu quero te liberar uma palavra sobre você que eu sinto de Deus no meu coração hoje. Muitas pessoas hoje vieram, talvez se inscreveram nessa conferência falando para o Senhor assim, é a última chance. Talvez você sinta no seu coração como se fosse algo assim, olha, é a última chance, Deus, se algo não acontecer no meu coração, se algo não mudar aqui, se algo não mudar no ministério, eu vou desistir e eu vou abandonar. Talvez você pensou em parar, mas hoje o Senhor está falando para você, persevere até o fim. Persevere até o fim. E hoje o que o Senhor quer gerar no seu coração é paixão para que você persevere. À medida que você for apaixonado, você será cada vez mais perseverante. O voltar atrás, o desistir não será uma opção para você. E isso, de fato, precisa ser estabelecido no nosso coração. Nós precisamos quebrar com um ciclo que existe, às vezes, em muitas igrejas, em que anualmente o líder do ministério infantil é trocado. Muitas igrejas, ano após ano, cada ano é um líder diferente. Por quê? Porque não há perseverança. Irmãos, que em nome de Jesus, hoje nós possamos romper com esse ciclo e falar assim, eu vou perseverar. Hoje o Senhor deseja gerar paixão no seu coração para que você persevere. A paixão, ela gera também em nós prazer, alegria, deleite. Sabe, quando você é apaixonado, você não está ali apenas cumprindo uma escala. Você não está ali apenas cumprindo uma função, assumindo um cargo que foi estabelecido para você. Quando você é apaixonado, você faz aquilo por prazer, por alegria. Eu, aqui na nossa igreja, eu escrevo o material, os roteiros, preparo, nós escrevemos séries, que são geralmente bimestrais, e quando eu paro para ouvir de Deus, para escrever essas séries, escrever aquilo que nós estabelecemos, os temas, né, de que nós ministraremos a cada semana para as crianças, nesse tempo, eu me dedico muito e eu passo muitas vezes madrugadas orando, eu passo muitas vezes muito tempo em oração, muitas vezes escrevendo, lendo a Bíblia, estudando, pesquisando, e eu investo muito tempo e muitas vezes eu vou até alta madrugada, 4 da manhã, e me dedico tanto a isso, muitas vezes meu corpo está cansado, mas há prazer, há alegria no meu coração, porque há paixão. Se falta paixão, se faltar paixão no seu coração, vai faltar alegria no ministério. O ministério se tornará um peso. Estar com as crianças já não vai ser motivo de alegria. Então, não pode faltar paixão no nosso coração. No momento que faltar paixão no seu coração, vai começar a haver tristeza, não vai ter mais alegria, não vai ter prazer. Outra característica muito importante, outra característica muito importante que a paixão ela gera é o comprometimento. Quem é apaixonado, ele é comprometido. E nós precisamos ser comprometidos não apenas com a obra, não apenas com as crianças, não apenas com o pastor. Nós precisamos ser comprometidos com ele, com aquele que está interessado em ser conhecido de geração em geração. Ele é o maior interessado em se fazer conhecido às crianças. E o nosso comprometimento maior deve ser com ele. Muitas pessoas, elas desistem do ministério porque se frustram com pessoas. Deixa eu te dizer algo, o nosso comprometimento maior não é apenas com as pessoas, com os seres humanos, com um pastor, com um líder que te disse algo que te desagradou, com um pai que te magoou, com um pai que não valoriza o seu trabalho. Deixa eu te dizer, o nosso comprometimento maior é com o Senhor, é com o Deus de gerações. Ele, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele aquele com quem nós estamos comprometidos. Amém? Você tem que ter muita convicção disso no seu coração. Então, você não está apenas comprometido com o seu ministério na igreja local, você está comprometido com Deus. E outra característica muito importante que a paixão gera é coragem. A paixão, ela gera coragem. Quando você é apaixonado, você tem coragem para aceitar desafios. Quando você é apaixonado, você aceita desafios à sua frente. Falta em algum momento coragem? Falta em algum momento, às vezes, disposição para aceitar algum desafio que está diante de você? Muitas vezes é porque falta paixão. Quem é apaixonado, ele tem coragem. Quem é apaixonado, ele aceita desafios. Deus quer encher o seu coração de paixão, para que você seja alguém intenso, para que você seja alguém perseverante, para que você tenha alegria e prazer, para que você seja comprometido e seja cheio de coragem para aceitar os desafios que Ele tem para te dar. Amém?
Agora, uma pergunta. Quando que a paixão surge? A gente falou aqui sobre como é importante nós sermos apaixonados para tocar as gerações. Mas quando é que essa paixão surge? A paixão surge quando você vê algo que você não via antes. A paixão, ela surge quando você passa a ver, a enxergar algo que ninguém mais enxerga. Sabe quando ninguém olha para as crianças se preocupando com o mesmo coração que você? Sabe quando todo mundo olha para as crianças e vê apenas crianças, mas você olha para elas e vê um exército? Quando você olha para elas e vê potencial ali para ministros do evangelho, ainda hoje, não só no futuro? Quando isso acontece, a paixão surge no seu coração. A paixão, ela brota no nosso coração a partir do momento que a gente passa a ver, a enxergar de forma diferente. A gente vê o que às vezes os outros não estão vendo, o que a gente não via antes. Eu tive essa experiência na minha vida. Há cerca de 12, 13 anos atrás, eu não liderava crianças e eu não amava as crianças. Eu nem gostava muito de crianças, não era algo que eu amo estar com crianças, não. Eu liderava jovens, eu estava muito bem ali liderando jovens, eu achava que esse era o meu ministério. E um dia eu fui desafiada pelo meu pastor, na época, em Goiânia, ainda sou goiana, e em Goiânia ainda o meu pastor me desafiou a liderar crianças. E na época eu resisti muito, não, eu não quero. Até que o Senhor falou comigo e eu obedeci. E eu comecei a liderar crianças por obediência. Mas até então eu não tinha paixão no meu coração. E quando eu comecei a liderar crianças por obediência, eu fiz uma oração um dia para o Senhor. Deus, mas eu não quero estar aqui apenas como aqueles que falam, estou aqui por obediência. Eu não quero ser uma dessas. Deus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos para eu ver como o Senhor vê. E a partir do momento que eu fiz aquela oração, o Senhor abriu os meus olhos e eu passei a enxergar as crianças de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a enxergar nelas crianças que são sedentas da palavra de Deus, que carecem do evangelho, e aquilo mudou a minha visão. E a partir daquele momento, eu fui apaixonada. Eu me tornei apaixonada pelo Ministério Infantil. Que momento que você será apaixonado? A partir do momento que você começar a ver algo que você não via antes. Talvez você está aqui me ouvindo e comece a perceber, poxa, eu acho que eu nunca fui apaixonado no Ministério Infantil. É porque talvez você nunca teve os seus olhos abertos para ver aquilo que só Deus está vendo. Você hoje deve fazer essa oração para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ver com os teus olhos, eu quero ver o que o Senhor está vendo nessas crianças. O que o Senhor está enxergando nessas crianças que eu não estou? O que o Senhor está vendo nessas crianças que eu não estou vendo? Peça isso para o Senhor e o Senhor vai abrir os seus olhos para que você enxergue com os olhos dele, veja como ele está vendo. Nesse momento a paixão vai brotar no seu coração. Sabe, há um tempo atrás, logo que eu assumi o ministério com crianças aqui da Igreja Batista Atitude, cerca de 5 anos atrás, eu estava preparando um evento e muito animada, motivada naquele evento, era um evento para as crianças, e motivada, preparando ali, animando, organizando tudo, um irmão que já era veterano na igreja, ele chegou para mim e falou assim, eu quero ver até quando vai essa animação toda. Ele disse com essas palavras. E eu confesso para você que naquele momento que ele falou aquilo, eu falei, deu vontade de falar o que Jesus falou para Pedro, afasta Satanás, aparta-te de mim, Satanás. Porque eu vi naquele momento realmente a voz do inimigo ali, através da vida daquele irmão. Claro que eu não falei isso, né, pro irmão, mas naquele momento eu virei para aquele irmão e eu falei assim, irmão, essa paixão, essa animação, ela vai durar até a volta de Cristo Jesus, porque foi o Senhor que plantou aqui dentro do meu coração. E naquele momento eu fiz calar a voz do inimigo que queria me desmotivar. Mas sabe por que isso acontece? Sabe por que aquele irmão achou que aquilo era fogo de palha? Que dentro de poucos meses, poucos anos, aquilo acabaria no meu coração? E que eu seria talvez consumida e aquela paixão acabaria, aquela animação toda acabaria? Sabe por que aquele irmão disse isso? Porque muitas pessoas param no meio do caminho. Porque muitos desistem. Muitas pessoas, elas desistem no meio da caminhada. Então aquele irmão, ele pensou, essa vai ser mais uma dessas que começa e para. Mas sabe, e naquele momento, na verdade, aquele irmão não sabia que eu não estava começando ali, né? Eu já tinha mais de 5 anos de ministério e ali eu estava continuando aquele meu chamado. E sabe, o Senhor, ele chama você para isso. Para você sempre ter lenha para queimar na sua fogueira. Se você sempre tiver lenha para queimar na sua fogueira, você não vai ser um fogo de palha. Sabe por que muitos acabam o fogo rapidamente? Porque eles não põem lenha na fogueira. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu nível de paixão?
Qual o nível da sua paixão hoje? Como é que tá essa fogueira? Como é que tá queimando a sua paixão pelas crianças hoje? Será que você lidera crianças com todo o seu coração? Será que você está cumprindo o chamado de Deus para você, vivendo o seu ministério com todo o seu coração? Por que ser apaixonado? Por que é tão importante assim ser apaixonado? Por que eu estou falando aqui tanto sobre você liderar apaixonadamente, com todo o seu coração? Sabe por quê? A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você liderar apaixonado, essa paixão vai ativar todo o seu potencial. Há um potencial dentro de você que só o grande Criador, só o Senhor sabe. Esse potencial que o Senhor colocou dentro de você, dentro de mim, que nós nem temos ideia, que muitas vezes a gente acha que, nossa, eu já cheguei no meu limite, eu não consigo, isso eu não consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui é muito difícil para mim. Quando você pensa que está no seu limite, quando você pensa que já não tem mais nada para dar, pois é, deixa eu te dizer, Deus, Ele é o único que conhece todo o seu potencial. E Ele olha muitas vezes para nós, quando nós falamos isso, nossa, eu já cheguei no meu limite, eu já cheguei, já dei tudo de mim. O Senhor vira e fala assim, não, eu sei do seu potencial, eu conheci você, eu conheço você, eu te criei, eu sei do potencial que há aí dentro de você. Pois é, e esse potencial todo que há dentro de nós. E sabe, quando a gente fala de potencial, é importante você pensar numa semente. A semente, ela não é ainda uma árvore, mas há dentro dela o potencial para ela ser uma árvore. Assim somos nós. Nós ainda não somos tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser, mas dentro de nós há um potencial ali para sermos tudo isso que Ele nos criou para ser. E sabe, eu quero então te falar algo. A partir do momento que você for apaixonado, você vai ser tudo que o Senhor te criou para ser. Essa paixão, ela vai ativar o seu potencial e você vai ser tudo aquilo que o Senhor te criou para ser. Então, a paixão, ela te impulsiona a superar os desafios, a romper com os limites e a sair da sua zona de conforto. Muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto, onde a gente já está acostumado a fazer, onde a gente sabe fazer, onde a gente está confortável, onde, aqui tá bom, desse jeito tá quietinho. Mas o Senhor, Ele quer nos impulsionar e nos levar a atingir todo o nosso potencial. E quando você for apaixonado, você vai atingir esse potencial. Outra coisa que, outra função importante da paixão dentro de nós é que a paixão, ela impacta pessoas. Quando você conversa com alguém apaixonado, você é impactado. Olha, foi assim com Jesus, quando Ele falava com os discípulos. Quando Jesus falava com os discípulos, quando Jesus falava com as pessoas, as vidas das pessoas eram impactadas, as pessoas ficavam assim, meu Deus, o que Ele está falando, como Ele está falando, com que autoridade é essa? Aquilo impactava a vida das pessoas. Mas por quê? Porque havia paixão naquilo que Jesus falava. Sabe, quando os discípulos estavam ali no caminho de Emaús e Jesus apareceu para eles, mas eles não sabiam que era Jesus ali, depois de Jesus ressurreto, e Jesus falava com eles, conversava com eles, e a Bíblia diz que enquanto Jesus falava, o coração deles aquecia. Lá em Lucas 24, ali diz que o coração deles se aquecia enquanto Jesus falava. Quando você fala com alguém apaixonado, seu coração é aquecido, mas também o contrário é verdadeiro. Quando você está apaixonado, o coração de outros serão aquecidos através da sua fala, através de você. Quando nós somos apaixonados, nós falamos e o coração dos outros é aquecido. Quando você fala sobre as crianças, o coração dos outros é aquecido? Quando você fala sobre o ministério com crianças, as outras pessoas brilham os olhos? As outras pessoas ficam com vontade de liderar também? Ou será que as pessoas falam, Deus me livre, eu não quero isso? Pois é, sabe quando isso vai acontecer? Quando as pessoas serão atraídas por aquilo que você estiver falando? Quando você for apaixonado. Quem é apaixonado é como se ele estivesse chupando uma laranja bem gostosa. Sabe quando você está chupando uma laranja bem gostosa, que a outra pessoa vê e ela até saliva, assim, só de ver você chupando e pensa, nossa, mas está muito gostosa essa laranja. Pois é, quando a gente está liderando crianças com paixão, a gente vai acontecer isso. Nós vamos impactar as pessoas vão ver e vão desejar fazer aquilo também. Outra função, outra coisa que é muito importante que a paixão ela gera, né, ela produz, é que a paixão ela estabelece e ela mantém prioridades. A paixão ela estabelece prioridades na nossa vida porque nós damos prioridade àquilo que nós somos apaixonados. Você vai dar prioridade sempre para aquilo que você é apaixonado. Eu vejo às vezes muitas pessoas dando prioridades para algumas outras áreas da igreja. Mas isso muitas vezes acontece porque elas são apaixonadas por aquilo e não são apaixonadas pelo ministério com crianças.
Você vai investir sua vida, seu tempo, seu dinheiro, seu talento, tudo aquilo que você tem, naquilo que você é apaixonado. Então, é fundamental que você seja apaixonado, porque quando você for apaixonado no ministério infantil, ele será uma prioridade para você. Então, não dá pra gente estabelecer uma obra geracional, não dá pra gente tocar gerações se isso não for uma prioridade para nós. A partir do momento que isso for uma prioridade na sua vida, eu tenho essa prioridade na minha vida, de pastorear crianças. Isso é fundamental. Quando você tiver essa prioridade, você também vai ser apaixonado por isso. É automático. Quando você é apaixonado, você estabelece prioridades. Quando você estabelece prioridades, você também se tornará cada vez mais apaixonado. Então, onde a paixão é fraca, o zelo pelo trabalho também é fraco. Onde a paixão é fraca, onde não há muita paixão, onde às vezes há apatia, ali também o zelo pelo trabalho, ele vai ser fraco. Você não vai fazer aquilo com tanta paixão, com tanto zelo, com prioridade. Agora, quando você é apaixonado, você faz com paixão, você faz com prioridade. E a paixão também, ela te mantém no foco, ela não te deixa distrair. Quando você é apaixonado, você vai se manter no foco. Eu sei o que eu quero, eu sei para que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para pastorear crianças, o Senhor me chamou para tocar gerações. Então, quando você tem uma paixão no seu coração, você tem um foco também. Irmãos, paixão é uma opção. Isso mesmo. Nós escolhemos ser apaixonados. É uma paixão que você é uma opção que você deve escolher. A gente não deve agir para depois a gente não deve sentir para depois a gente agir. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas imaturas. Criança que quer sentir para agir. Criança que fala, não tô com vontade de tomar banho, não quero tomar banho. Aí ele não quer tomar banho porque ele não tá com vontade de tomar banho. Adulto, ele toma banho porque ele precisa tomar banho, não porque ele tá com vontade. E isso é muito importante. Nós precisamos primeiro fazer e depois nós vamos sentir. Então, nós temos que agir antes de sentir e não sentir antes de agir. Então, decida ser apaixonado. Tenha isso como uma decisão na sua vida. Eu serei uma pessoa apaixonada. E esses dias para trás, uma pessoa no meu Instagram, ela me perguntou, fez uma pergunta, né? O que você fez para ser uma pessoa tão apaixonada pelo ministério infantil? E eu respondi, decidi. Só isso. Foi uma decisão. O Senhor me chamou. O Senhor chama todos nós. O Senhor tem o ID para todos nós, o ID é para todos nós. Qual vai ser a diferença para aqueles que vão ser apaixonados ou não? Decisão. Porque o Senhor, ele chama a todos. Ele tem um ministério lindo, relevante, impactante para você, meu irmão. Não importa onde você está estabelecido, não importa a célula que você lidera, não importa o ministério que você lidera, não importa, o Senhor tem algo grande para a sua vida. E o que vai o que será determinante nisso? A paixão com que você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, decida ser apaixonado. Se nós tivéssemos que sentir antes de agir, nada seria feito nunca. Já parou para pensar? Se a gente tivesse sempre que sentir antes de agir, a gente quase não ia fazer nada. Então, decida ser apaixonado. E decida colocar lenha na fogueira, para que essa fogueira sempre esteja acesa. Alimente essa paixão. Mantenha essa fogueira sempre acesa. Sabe? Se encante pelo fato das crianças terem um coração fértil. Pense sobre isso. Sempre que às vezes tiver uma situação difícil, às vezes alguma situação desafiadora, frustrante diante de você, lembre-se, as crianças são um terreno fértil. Lembre-se de que as crianças não rejeitam o evangelho. Se empolgue com o fato do Senhor confiar nas suas mãos o pastoreio do rebanho mais precioso. Celebre por ganhar uma vida inteira para Jesus, porque quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira. Se anime por você estar mudando o começo da história. Quando mudamos o começo da história, nós mudamos a história toda. Disponha o seu coração a isso todos os dias. Disponha o seu coração a se lembrar de tudo isso, de todo esse privilégio que é, da sua missão, daquilo que você faz ali. Faça isso e isso vai ser como uma lenha colocada na fogueira que vai manter seu coração cheio de paixão todos os dias. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer do que o Senhor nos chamou para fazer. Não podemos nos esquecer da nossa missão ali, porque isso vai ser como um combustível para a nossa paixão. Agora, reflita um pouco. Pare para pensar comigo. Quem é um bom exemplo de uma pessoa cheia de paixão para você? Quem você conhece que é uma pessoa cheia de paixão, uma pessoa apaixonada? Com certeza você conhece alguém que é uma pessoa apaixonada, cheia de paixão e essa pessoa te inspira.
Como que essa pessoa te inspirou? Essa pessoa, quando ela fala, ela inspirou? Ela gerou em você animação, motivação? Essa pessoa, quero te dizer algo, ela tem muito a te ensinar sobre paixão. Há pouco tempo eu aprendi acerca da modelagem. Muitas vezes nós vemos pessoas e a gente apenas acha aquela pessoa legal, a gente admira, a gente olha, nossa, eu admiro essa pessoa. Mas nós devemos sair do campo da admiração e ir para o campo da modelagem. Como assim? Quando a gente admira, a gente apenas olha e fala, nossa, isso é legal, e a gente até pensa, isso está muito longe de mim. Mas a partir do momento que a gente modela, a gente olha e fala, o que eu tenho para copiar dessa pessoa? Ela é apaixonada por quê? Aí você escreve. O que essa pessoa tem de... Por que ela é apaixonada? Ela tem essa e essa e essa característica. Por que essa pessoa me inspira? Porque ela faz isso, isso e isso. Anote tudo isso, porque essa pessoa, ela tem muito a te ensinar sobre paixão. O que você aprendeu com essa pessoa sobre paixão? Anote isso e grude nessas pessoas. Às vezes são pessoas nas redes sociais, pastores que às vezes você nem conhece, que às vezes são de outros ministérios, né, que você não conhece pessoalmente, mas certamente existe um líder na sua igreja que é uma pessoa apaixonada. Pega essa pessoa e fala, eu quero ser apaixonada como essa pessoa aqui. E isso vai ser inspirador, vai ser uma bênção para a sua vida. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível a gente manter o nosso nível de paixão no nível elevado. Dá pra gente manter o nível da nossa paixão elevado. E para isso é importante que a gente tenha algumas práticas no nosso dia a dia. É fundamental a gente manter essa paixão nesse nível elevado. Tem gente que acha que a paixão, ela é assim, ela sobe e depois ela desce, né? Ou às vezes ela está sempre numa decrescente, constante. Mas não, deixa eu te falar, a paixão ela pode sim ser uma constante crescente. Pode sim. Mas para isso é importante que a gente tenha algumas atitudes. E eu quero compartilhar com você aqui agora algumas dicas práticas. São coisas práticas que vão te ajudar a você ter paixão. Então, como que nós podemos aumentar o nosso nível de paixão? Primeiro, conecte-se ao fogo que nunca se apaga. Você quer ter fogo no seu coração, paixão pelo ministério? Esteja conectado com o fogo que nunca se apaga. Quem é o fogo que nunca se apaga, meus irmãos? É o Senhor. Deus é o fogo que nunca se apaga. Então, esteja em constante oração, ore sempre. Quando nós estamos orando, nós estamos nos conectando ao fogo que nunca se apaga. Quando nós estamos nos alimentando da palavra, essa palavra ela é como um fogo que consome o nosso interior. Ore, jejue, se encha dessa palavra, se conecte com o fogo que nunca se apaga. E o seu fogo também nunca se apagará. Outra coisa muito importante, cerque-se de pessoas apaixonadas. Geralmente há um ditado assim, né, que diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Diz que nós somos a média dessas 5 pessoas que nós mais caminhamos, mais convivemos. Quem são essas 5 pessoas com que você mais convive? Elas são apaixonadas? Cerque-se de pessoas apaixonadas. Se você não se cercar de pessoas apaixonadas pelo ministério, apaixonadas por tocar gerações, sabe o que vai acontecer? Você também vai desmotivar, a sua paixão ela vai enfraquecer. Então, você quer manter seu nível de paixão elevado para tocar as gerações? Então, cerque-se de pessoas motivadas, apaixonadas. Porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Assim como o ferro com o ferro vai fazendo com que fique cada vez mais afiado, assim somos nós uns com os outros. Um irmão que é apaixonado afiando o outro, gerando paixão e gerando cada vez mais paixão no coração do outro. Então valorize santas conexões. Cerque-se de pessoas apaixonadas no seu redor. Siga pessoas no Instagram que são pessoas apaixonadas. Assista as palavras no YouTube de pessoas apaixonadas. E cerque-se de amigos apaixonados, líderes apaixonados. Faça conexões com líderes de outros ministérios que são apaixonados, com outros líderes de células que são apaixonados. Valorize essas conexões. Isso é importante, que vai fazer com que a sua paixão cresça cada vez mais. Outra ação muito importante, aumente a noção de propriedade. Como assim? Aumente a noção de propriedade e responsabilidade. Faça por aquilo que você gostaria de fazer por milhares. Tenha responsabilidade pela sua célula. Sabe, às vezes você pensa, mas são só 10 crianças, são só 5 crianças. Faça por aquelas 5 crianças o que você gostaria de fazer por milhares de crianças. Tenha uma noção de propriedade, de como o Senhor confiou essas aqui a mim. Esse é o meu ministério. Essas daqui são as minhas crianças, são as ovelhas que o Senhor confiou a mim. Se eu não fizer, quem vai fazer? Você tem esse senso de propriedade? Ou será que você acha assim, não, qualquer um faz?
Eu creio que a obra é do Senhor, sim, mas o Senhor confiou a nós, Ele delegou a nós e nós temos uma responsabilidade. Assim como o Senhor, Ele confiou, quando nós lemos na parábola dos talentos, assim como o Senhor, Ele confiou ali a cada um talento, o Senhor confiou a nós um talento, o Senhor confiou crianças nas nossas mãos, Ele confiou um chamado, um ministério nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com isso que o Senhor confiou? Muitas vezes nós não reconhecemos como nosso. Eu creio que aquele homem que enterrou o talento, ele foi um que não reconhecia que aquele talento era dele. Ele estava apenas querendo manter aquilo que o Senhor tinha deixado. Talvez se fosse o dinheiro dele, se fosse o talento dele, ele teria multiplicado. Ele teria feito aquele talento render. Os outros, eles fizeram aquele talento render. Sabe, e da mesma forma, o Senhor fala com nós hoje. Se nós tivermos aquela noção de propriedade que é meu, o Senhor confiou a mim, isso é importante, nós vamos ser apaixonados cada vez mais. Outra coisa muito prática e muito importante é leia escritores apaixonados. Quantos livros sobre o ministério infantil você leu esse ano? Quantos escritores apaixonados você leu nesse último ano? Será que você pode falar que pelo menos 5? Pelo menos 2? 1? Será que nenhum? Pois é, nós precisamos ser apaixonados. Para isso, leia escritores apaixonados, que isso vai gerar cada vez mais paixão no seu coração. Se nós queremos manter nosso nível de paixão alto, nós precisamos ter ações que vão fazer com que essa paixão permaneça lá em cima. Outra coisa muito importante, ouça pessoas apaixonadas. Isso que você está fazendo aqui agora, você está na conferência ouvindo pessoas apaixonadas. Tem líderes de crianças apaixonados aqui por aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, ministrando nessa conferência. Você está aqui ouvindo pessoas apaixonadas. Eu sou uma pessoa apaixonada aqui pelo que eu faço, você está aqui ouvindo. E a minha oração é para que essa paixão também inunde seu coração e continue ouvindo. Ouça outras pessoas, ouça podcast, ouça YouTube, ouça palavras presenciais, vá a conferências. Isso é importante, ouça pessoas apaixonadas. Vá a lugares que despertem a sua paixão. Vá em lugares que vão fazer com que a sua paixão se desperte cada vez mais, onde você vai descobrir coisas novas. Visite ministérios de outras igrejas para você conhecer. Vá a conferências. Vá a outra célula para você conhecer um pouco. Visite algum lugar que vai despertar paixão no seu coração. Vá a lugares que vão despertar cada vez mais a sua paixão. Isso vai ser importante para manter seu nível de paixão elevado. E por último, mas muito, muito importante, lembre-se do descontentamento santo que fez com que você começasse a liderar crianças. O que te motivou a entrar nessa? O que fez com que você começasse a liderar crianças? Talvez foi um dia onde você entrou numa sala e viu um monte de crianças ali, sem terem líderes, sem ter pessoas para ministrar para elas. Talvez você entrou e viu e falou, meu Deus, alguém precisa anunciar a palavra para essas crianças. Ou talvez foi num dia onde você estava incomodado porque os seus próprios filhos não estavam recebendo a palavra de Deus. Qual foi o descontentamento santo? O que foi que gerou no seu coração aquele incômodo que te fez começar a liderar crianças? Eu quero te convidar a voltar ao primeiro amor, a trazer à memória aquilo que te dá esperança. É importante você retornar à sua motivação original. E parafraseando aquilo que está escrito lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga hoje à sua memória aquilo que te dá esperança. Traga hoje à sua memória qual foi o motivo que você começou. Eu tenho certeza que você começou a liderar crianças e lá no início havia uma paixão no seu coração. Hoje é dia de você retornar a essa paixão para que você possa tocar gerações. Quando você se reconectar a essa paixão inicial, ao dia que a luz clareou na sua mente, no seu coração, sobre as crianças, quando você se lembrar disso, isso vai acender uma chama muito forte no seu coração. Sabe, eu me lembro claramente um dia onde eu estava participando de uma conferência de crianças para líderes de ministério infantil e ali naquela conferência eu vendo aquilo, coisa mais linda, as crianças cantando, louvando ao Senhor e uma grande produção, milhares de líderes celebrando ao Senhor, pastoreando as crianças e eu falei naquele dia, naquele momento, eu fico até emocionada mesmo e arrepiada de lembrar desse dia, naquele momento eu virei e fiz uma oração para o Senhor. Deus me permita fazer parte de algo grande assim. Deus me permita fazer parte de algo grande assim, me permita tocar gerações dessa forma. E hoje o Senhor tem me permitido falar para muitos outros líderes de crianças, até fora do país. Isso é uma graça de Deus, um privilégio. Mas eu sei que eu não posso me esquecer jamais dessa motivação lá do início.
Eu não posso me esquecer jamais que eu pedi para o Senhor lá no início para fazer algo grande, para fazer parte de algo grande. E essa motivação inicial, ela me mantém apaixonada. Sabe, se lembre da palavra que Deus disse para você lá no início. O que o Senhor liberou sobre você? Eu lembro que o Senhor, no dia da minha ordenação pastoral, o Senhor usou a boca de um pastor para dizer para mim, você será mãe de milhares. Você será mãe de milhares. Naquela época eu não era mãe de milhares. Eu não pastoreava milhares de crianças. Mas hoje eu tenho a graça, o privilégio de pastorear milhares de crianças. E quando eu me lembro lá do início da palavra que o Senhor disse para mim, isso gera paixão no meu coração cada vez mais. O que foi que o Senhor te disse lá no início que você precisa se lembrar hoje? Essa palavra precisa queimar no seu coração para gerar paixão, que vai permanecer no seu coração até o fim da sua vida. Amém? Por isso eu quero te desafiar a algo. Escreva, pare e escreva, agora mesmo. Pegue um pedaço de papel e escreva. Qual foi o descontentamento santo que te fez iniciar no ministério infantil? O que te fez iniciar, começar, entrar nessa? O que te fez entrar nessa? O que te fez aceitar esse desafio? Se conecte novamente a essa motivação inicial e leve outras pessoas a viverem essa paixão com você. Leve outras pessoas a viverem intensamente esse chamado ao seu lado. Para finalizar, eu quero lembrar do que Romanos 12, que está escrito lá em Romanos 12:11, que diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O Senhor aqui, ele não nos diz, sirva ao Senhor de qualquer forma. Não, ele fala, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Há uma ordem de Deus para nós, que nós sejamos fervorosos. Não dá para nós cumprirmos o nosso chamado, liderarmos as crianças de forma apática, sem paixão. O Senhor nos manda, seja fervoroso. E quando a gente lê na versão NVT, ela diz assim, faça com entusiasmo. Lidere com entusiasmo, sirva ao Senhor com entusiasmo. Então eu quero te dizer, lidere crianças, pastoreie crianças com entusiasmo. Líderes fervorosos são líderes que estão em ebulição. São líderes que estão em constante ebulição. E aqui eu quero te fazer um exemplo muito simples, mas que eu tenho certeza que você vai se lembrar disso para sempre. Quando você tem um feijão cozinhando, você coloca lá a panela de pressão, coloca um feijão para cozinhar. O que começa a acontecer quando o feijão está cozinhando? Qual é o cheiro que todo mundo começa a sentir? O cheiro do feijão. Aquilo que ferve ele por dentro, ele vai cheirar por fora. Aquilo que ferve no seu coração vai cheirar por fora. Aquilo que ferve no seu coração, as pessoas vão sentir esse cheiro. Então, sirva ao Senhor, faça com o seu coração borbulhando, faça com o seu coração em chamas, faça apaixonado. Não tem outra alternativa que nós possamos escolher. Há um mandamento do Senhor. Lidere, sirva ao Senhor com todo o seu entusiasmo, com toda a sua paixão, seja fervoroso, em nome de Jesus, amém? Essa é a minha oração para você hoje, que em nome de Jesus o Senhor alimente essa paixão no seu coração e que essa paixão possa transbordar do seu coração para o coração de todas as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, que todos possam olhar do seu lado, olhar para você e ver a paixão no seu coração e falar, eu quero fazer isso que essa pessoa faz, eu quero fazer isso que ela faz, eu quero liderar crianças, eu quero tocar gerações, assim como essa pessoa está tocando. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.